Agora era a semana depois do Natal de 88. Eu estava cumprindo metade da minha promessa à máfia de Vegas. Com todos os nossos pertences pessoais restantes em containers e secretamente em trânsito em um navio diferente. Eu, minha nova família, Cat e Kelly, e animais de estimação estávamos indo de balsa para Anchorage, Alaska. Ou seja, ele vai sair agora de Las Vegas e vai levar Cat e Kelly para o Alasca. Não sei se ele acha que lá o sistema não vai pegar ele. A viagem de 1.600 quilômetros através do gelo e da neve levaria cerca de 3 dias para ser concluída. Infelizmente, isso me deu tempo para pensar. Devido à nossa situação de fluxo de caixa negativo, realisticamente eu sabia que não havia lugar para correr ou me esconder da CIA. Foi o que eu pensei. Cat e Kelly pareciam felizes e acreditavam que estavam seguras. Essa era a minha prioridade número 1. Para mim, eu tinha que confiar que meu plano de fuga convenceria o pessoal interessado da CIA de que não representávamos mais uma ameaça à segurança deles. O plano era baseado em uma antiga fórmula de guerra psicológica desenvolvida pelos romanos. Eu queria me retratar como semelhante a um personagem de um filme ruim de Reagan, Faroeste, e cavalgar em direção ao pôr do sol para nunca mais ser ouvido. Pensando comigo mesmo que para onde estávamos indo geograficamente não havia sol para se pôr, pelo menos até a primavera. Tarde da noite, no meio da viagem, ou seja, procurei a solidão que o convés externo da proa me proporcionaria. Fiquei grato pelo granizo e neve levados pelo vento, que picavam e fechavam meus olhos e abriam minha mente para o pensamento focado. Ou seja, ele está querendo resgatar Cat e Kelly O'Brien das garras da CIA e levar para o Alasca, um lugar onde não tem população, não tem povo, não tem mídia, não tem nada, na esperança da CIA falar, deixa pra lá, lá eles não vão fazer nada, nem falar nada. Então dane-se, pode ficar pra lá. Ele tá esperando que a CIA veja as coisas dessa forma e não vá atrás deles lá. Na época, eu estava psicologicamente exausto por uma combinação de raiva e uma dor de cabeça emocional insuportável. Para proteger meu precioso filho adolescente, Mason, o cara tem filho, cara, aí complica mais ainda as coisas, de ser machucado e ou involuntariamente usado como um peão para me forçar a permanecer em silêncio, eu tinha virtualmente destruído nosso vínculo pai-filho. Eu o amava e sentia muita falta dele, e ainda sinto. A dor emocional, resultante da decepção e da separação, parecia estar se acumulando dentro de mim e consumindo meu ser. Eu tinha, no curso do resgate de Cat e Kelly, evitado e insultado meu filho, colapsado minha empresa, orquestrado simultaneamente 2 divórcios e vendido todos os meus tesouros pessoais. Exatamente como Deus diz para fazer, não é? Diga de passagem. Abandonar, renunciar às coisas, tomar tua cruz e me seguir. Pouquíssimos conseguem fazer isso. Eu estava preocupado provavelmente, que nunca mais veria minha mãe idosa. Sua saúde estava se deteriorando, as roupas sob medida que eu usava não me serviam mais, pois eu havia perdido mais de 40 libras e parecia esquelético. A insônia crônica, um sintoma da depressão severa que eu secretamente caía. Estava lentamente me deixando louco. Minha própria memória de curto prazo estava começando a falhar. O cara está começando a ficar mal. Eu tinha notado pela primeira vez em mais de 30 anos que eu estava gaguejando ao pronunciar certas palavras. Eu sabia que este era apenas o começo de uma longa e perigosa expedição em busca de respostas. Enquanto eu estava sozinho, com olhos fechados, no convés de aço coberto de gelo do navio, uma estranha sensação de alívio tomou conta de mim. De alguma forma eu tinha conseguido lembrar de onde eu poderia tirar força de emergência. O cara estava fraco, depressivo, sem alimentar, tinha vendido tudo, nem sabia mais o que ia fazer nem para onde ir. Então o cara estava bem acabado mentalmente. E de onde ele vai tirar força? Imediatamente experimentei uma sensação de autoconfiança pacífica, de que sobreviveríamos para contar essa história.
De repente, percebi que o vento gelado estava congelando meu rosto em minhas mãos. Engraçado, quando eu li esse livro em inglês primeiro, eu não sabia muito inglês. Eu fui lendo e pesquisando na internet para tentar entender. E por algum motivo eu não pensei em traduzir ele. E tem muita coisa aqui que eu peguei mais ou menos. Aqui eu tô pegando melhor agora o que aconteceu. De repente, percebi que o vento gelado estava congelando meu rosto em minhas mãos. Fiquei exultante por poder se sentir novamente. Aparentemente, eu havia reprimido meu tato, sentidos, junto com minhas emoções. Pela primeira vez, desde que soube da existência de controle mental de Cat e Kelly, me senti funcionalmente vivo. Abri os olhos e descobri que não estava mais sozinho. Uma voz vinha de algum lugar. Olhei em volta e vi, agachado e enrolado em um cobertor verde, escuro, quase do meu lado, a fonte da voz. Novamente ouvi. Ei, cara, você tá legal? Esse bom homem, que mais tarde vinha conhecer e respeitar, era Mark Demont. Ele era um exemplo clássico do que os alasquianos chamavam de massa azeda, entre aspas. Grosso modo, uma massa azeda era qualquer pessoa dos 48 estados mais baixos, entre aspas também, que estava desencantada com sua casa e com pouco dinheiro. Ou seja, morador de rua. Nós dois éramos massas azedas e refugiados de uma sociedade doente, enlouquecida pelas drogas da CIA, violência na mídia e ganância descontrolada. Ou seja, é um cara que resolveu dar o fora da sociedade moderna, contemporânea, inundada de perversão, corrupção, droga, putaria e corrupção. Duas vezes, porque é duas vezes corrupção. E o cara resolveu dar o fora. Muito bom. Uma coragem que eu gostaria de ter. Quem sabe um dia eu não dou fora disso também. Porque eu já percebi o seguinte: ou você sai fora dessa sociedade ou você vai continuar se ferrando com ela. Ficar nela e namorar com ela, cedo ou tarde você cai nela de novo. Você não consegue flertar com esse mundo e ficar fora dele, não. Cedo ou tarde ele vai te absorver e te engolir. Ofereci-lhe um cigarro e minha mão em sinal de amizade, algo que não fazia voluntariamente há quase um ano. Concordamos em manter contato após nossa chegada. Cerca de 2 dias depois, pousamos em segurança nas docas de Juneau. O capitão da balsa nos disse que era o dia mais frio da década. O termômetro do navio marcava menos 40 graus. Ah, porra, mano. Não, 40 graus negativos Fahrenheit. 40 graus Fahrenheit. Traduziu errado aqui. Ah, bom. 40 graus negativo, acho que acabou, né? Para mim, essa era uma condição climática esperada. E para Cat e Kelly, um desafio físico. Elas não estavam acostumadas com essa temperatura. Eu tinha passado cerca de 2 anos no Alasca por volta de 1980. Foi então que ajudei meu antigo chefe da Capital International Airways, George Kamatz, a colocar uma nova transportadora em operação, conhecida brevemente como Grand Northern Airlines. Em 80 ele fez isso? Fez agora? Não entendi. Eu deixei o Alasca naquela época. Ah, tá, ele tá falando de antes que ele foi pro Alasca em 80. Aqui já é 90 e poucos, aqui já é bem depois. Eu deixei o Alasca naquela época, não por causa do ambiente que eu amava, mas devido à minha incapacidade de lidar com as tiradas diárias de Kamatz. Esse sujeito rígido tinha uma longa e colorida história trabalhando para outras companhias aéreas, controladas pela CIA. Entre outros, ou seja, parece que ele era muito rígido no trabalho dele. Entre outros empregos, ele ocupou altos cargos executivos de autoridade na infame seção de apoio aéreo dos Estados Unidos. A Força Aérea Americana, empresas aéreas, estão todas enfiadas na CIA até o pescoço. Afinal, os aviões são os meios para traficar tudo pelo mundo inteiro. Então é óbvio que a CIA vai querer controlar isso e controla. Beleza. Agora eu estava de volta ao Alasca, desempregado e sabendo que estava sendo rastreado como um animal pela mesma organização para o qual eu havia trabalhado indiretamente, a Agência Central de Inteligência. Uma coisa engraçada, né? Você vê que nós nascemos
na base da pirâmide, mas tem pessoas que nascem no topo da pirâmide. E elas sabem como funciona o mundo. E não é do jeito que você pensa. Elas sabem que a mídia é palhaçada, elas sabem que esse negócio de, de meritocracia é uma farsa também. Eles sabem que são esses organismos secretos que dão os cargos, dão o dinheiro, dão as posições de poder, e não são coisas que você conquista sozinho. Eles sabem disso. Agora eu estava de volta ao Alasca, desempregado e sabendo que estava sendo caçado como animal. Tendo dormido nas últimas noites, eu estava me sentindo muito melhor e os pensamentos de ser rastreado não me preocupavam. Lembro-me de ter coisas mais produtivas em mente. Eu não podia permitir que o medo puro se tornasse parte da minha dieta diária de processo de pensamento. Percebe que a Kelly O'Brien estão obedecendo um completo desconhecido como se fosse Deus mesmo. A mulher nunca conheceu esse cara e já pediu divórcio porque ele mandou, tá viajando pra onde ele tá mandando e sem questionar nada. Daí você vê o que é controle mental de verdade. Cat e dedicaram cada momento possível para localizar uma casa que pudéssemos chamar de lar. Finalmente encontramos um apartamento fourplex, que era barato. Provavelmente essa Cat aqui é um alter frontal. Com 2 quartos e uma garagem aquecida. Tínhamos que ter uma garagem aquecida para meus 3 amados guaxinins de estimação e 2 cachorros. Nossa nova casa nunca teria móveis além de uma TV, 2 câmeras e 2 camas e uma mesa e cadeiras. Essa inconveniência nunca foi discutida. Estávamos confortáveis. Depois de nos instalarmos em nosso lugar, na remota cidade rural de Shugyak, imediatamente começamos a fazer coisas normais. Matriculamos Kelly em uma ótima escola pública, conhecemos nossos novos vizinhos e brincamos na neve. Tudo isso estava sendo aproveitado de uma forma tradicional de família. Observação. Cat O'Brien não faz ideia de quem esse cara é, mas está fazendo tudo que ele está mandando tranquilamente. Por quê? Acha que ele é Deus. Algo que Cat e Kelly nunca tinham conhecido antes. Nossos escassos recursos restantes estavam desaparecendo diante dos meus olhos. O custo da medicação para asma que Kelly agora precisava para mantê-la viva era de mais de $400 por mês. Caramba, $400 na década de 90 era uma grana muito alta. Mano. Eu suspeitava fortemente que grande parte do motivo de sua saúde em declínio resultava das 2 semanas no inferno que ela havia passado recentemente com o suposto serial killer Wayne Cox, pai dela, pai de Cat O'Brien. Outra coisa, foi um juiz que assinou que o pai dela podia buscar ela. Entendeu? Daí você vai vendo na mão de quem está o judiciário. Ela me disse isso, detalhando os horríveis rituais satânicos aos quais ela e seu meio-irmão de 4 anos, Jacob, haviam sido submetidos. Mas estranho, ela disse isso, ela tinha essas lembranças. Felizmente, eu tinha guardado minha cara. Não se preocupa não, os detalhes das coisas que elas passam Bom, pelo menos da Cat O'Brien, ela vai vir aqui com os detalhes, entendeu? Isso não vai ficar no escuro não, você vai saber do que a gente tá falando rapidão. Aí quando você ouvir na televisão falar de violência doméstica, falar de abuso, você não vai nem ligar mais, porque é tão insignificante que a palavra abuso tem um significado real que você vai descobrir aqui, e não é isso que tem por aí. Felizmente, eu tinha guardado minha câmera Nikon, armas e joias pessoais. Esses eram os últimos bens reais que eu tinha para vender. Eu os vendi e o dinheiro pagou nossas despesas de vida por mais 5 meses, até que as necessidades de saúde e as circunstâncias de Kelly nos forçaram a depender de assistência social. Durante esse período de 5 meses com Kelly na escola e sem telefone para nos distrair, sem telefone, tá falando de celular? Acho que não tinha antes, né? Sei lá o que ele quer dizer com isso. Comecei a intensificar meus esforços de desprogramação com Cat. Observação, ele não sabia nada sobre programação. Ele sabia que existia controle mental, mas ele não sabia nada sobre programação. A maioria fica. Nosso trabalho começava no momento em que voltávamos para casa, depois de levar Kelly para a escola. Assim que Kelly estava na cama, à noite, depois do jantar e o dever de casa,
retomávamos nossa sessão. Ele vai tentar desprogramar a Kelly. Desprogramar quer dizer... desprogramar é reintegrar a mente. Entendeu? Derrubar essas barreiras de amnésia. Forçar a Kelly a se lembrar de tudo que aconteceu. E reintegrar a mente numa unidade só. Isso é desprogramar. Agora, tem que fazer isso sem que ela se mate, tem que fazer isso sem que ela morra, tem que fazer isso sem que ela fique louca. E aí é problema. Trabalhamos dia e noite desse jeito. 7 dias por semana. Toda vez que era levado Kelly para a escola, depois buscava, levava para dormir, eles começavam a sessão de desprogramação. Dia e noite, 7 dias por semana, focados intensamente no processo de desprogramação, até que eu desmaiava de exaustão por volta das 3 da manhã. O cara tava fazendo isso que nem louco, que nem doente. A fórmula de desprogramação, tem um livro que Cat O'Brien disse que é só sobre isso. Que ela escreveu que é só sobre isso. A fórmula de desprogramação para juntar a mente fragmentada de Cat era inerentemente livre de problemas. Parece que eles estavam conseguindo fazer isso. Os pequenos problemas que experimentei com a fórmula surgiram de ter que aplicá-la com habilidade, com base na minha memória educada de quase 20 anos antes. Não tive comunicação com nenhuma autoridade reconhecida além de Corey Hammond para orientar a terapia inicial. Ou seja, ele conhecia um cara que podia dar para ele as dicas de como fazer para desprogramar ela. Meu maior desafio foi aprender a controlar o estado constante de transe de Cat enquanto ela registrava suas memórias. Ou seja, Cat O'Brien entrava muito em hipnose. Entendeu? E ele tinha que controlar isso para poder falar com ela e não com o estado hipnótico dela. Apesar de relatar ao FBI que eu era um hipnotizador, eu sabia que se o FBI e a CIA pudessem provar através das minhas admissões que eu estava usando hipnose em Cat, o testemunho dela no tribunal não teria valor. Ele está pensando em levar isso para o tribunal. Isso não vai acontecer, mas beleza. Portanto, a ameaça de represália da CIA foi evitada. Na verdade, através da minha própria pesquisa intensiva sobre hipnoterapia, aprendi como controlar os estados de transe de Cat. Não sei o que é isso, considerou isso como deshipnotizá-la. Acho que Cat considerou isso como deshipnotizá-la. Eventualmente, eu seria considerado pelos médicos de saúde mental como um especialista na aplicação dessa ferramenta clínica pouco usada para recuperar a memória. Pouco usada porque não querem que use, né? Além da minha habilidade adquirida de desprogramação, o equilíbrio da fórmula que usei consistia em elementos que são, na verdade, regras de conduta terapêutica ética. Essas regras de terapia eram rigorosamente aplicadas. Cat entendeu e concordou que, para ter controle absoluto de sua mente, ela deveria depositar total confiança em mim e no regime terapêutico. Observação, isso é extremamente difícil quando você é fortemente, quando eu falo fortemente, é com torturas extremas, programado ou programada para não confiar em ninguém. E é recebido sessões pesadas de programação para condicionar a pessoa, o escravo, a parte dissociada, o que seja, a não confiar em ninguém a não ser no programador. Então isso aqui não é fácil de fazer. 1. Mantive uma vigilância constante para garantir que a segurança física e psicológica de Cat contra todas as influências externas, ou seja, qualquer telefonema, pode ser um telefonema da CIA, de um Hendra que conhece o sistema que foi construído dentro dela e pode acessar ela de qualquer forma. Então, tomar todo o cuidado para que ninguém externo acessasse ela. Nenhuma memória poderia ser verbalizada por Cat até que fossem escritas por ela. Ah, tá. Então, ele tem que tomar cuidado em falar. Ela tem que tomar cuidado em falar as próprias memórias, porque podem ter gatilhos nessas palavras. Então tem que escrever primeiro e não falar. As únicas perguntas que eu poderia fazer eram orientadas para a história e direcionadas à personalidade apresentada por Cat, que estava recuperando a memória. Essas perguntas só poderiam abordar quem, o que, quando, como e onde da memória. Ou seja, ele está evitando ao máximo abordar aspectos da memória, palavras, etc., para evitar pisar em algum gatilho, parece o que ele quer dizer. Ele está abordando assuntos em volta da memória, mas não referentes à memória. Até que ele escreva no papel e se lembre de tudo isso.
Mesmo se eu pudesse saber as respostas com antecedência, eu não poderia injetar. Nossas preocupações teriam diferido radicalmente e poderiam ter criado mais barreiras de memória entre os fragmentos de personalidade. Expliquei fundamentalmente o controle mental para Cat e ela então entendeu que o que aconteceu com ela não foi culpa dela. Outra coisa, os Monarchs são programados para isso também, como você é programado para achar que o fato de você não ter sucesso, o fato de você não ter esposo, o fato de você não ter o que o sistema diz que você precisa ter é culpa sua. Dessa mesma forma, programam os escravos a achar que é culpa deles que eles estão passando por isso. Expliquei fundamentalmente o controle mental para Cat, blá blá. Por meio dela. No entanto, ela entendeu que estava se tornando responsável por suas ações aqui e agora. Por meio da terapia, ela estava afirmando o controle sobre sua própria mente. Dedicamos muitas horas de discussões intelectuais sobre as crenças religiosas eruditas de Cat e elas foram, logicamente, desmascaradas. Como se eu estivesse explicando como as ilusões dos truques de um mágico funcionam para confundir a realidade. É exatamente isso que tem que ser feito, não só com Cat O'Brien, não só com qualquer vítima disso, mas com você. Todos os truques psicológicos que o sistema usa contra você precisam ser desmascarados para você entender como que você foi enganado e você se sair desse engano. Entendeu? Como eu expliquei ontem, no vídeo de ontem, no áudio de ontem, com o ChatGPT que eu tive a conversa, os truques que eles usam para induzir um comportamento a ser mudado. Entendeu? A menininha ela assiste um monte de filme, um monte de série, um monte de programa que diz que ela vai encontrar o príncipe encantado, alto, bonito, cheiroso, charmoso. E o que ela encontra? Um cara que é alto, bonito, cheiroso e charmoso, que só o que faz é comer ela e jogar fora. E a mulher, ela é induzida a achar, o homem também, mas vamos focar na mulher que é o caso aqui. Ela é induzida a achar que sexo é brincadeira, que sexo é palhaçada, que é uma coisa que você faz por prazer e não tem nada envolvido. Tem. Você vai se vincular ao cara e quando o cara te descartar, você vai ter um trauma muito grande com isso. Você vai sofrer muito com isso. Vai gerar um trauma muito grande. E para reduzir esse trauma, a mulher vai aceitar os scripts de beleza, de padrão de comportamento de prostituta que é apresentado na televisão, na mídia, tudo quanto é canto. Ela aceita isso para reduzir os traumas. Por isso que as menininhas hoje se vestem ou são prostitutas extraoficiais. Porque elas foram manipuladas por meio de traumas a serem desse jeito. Elas nasceram assim. Entendeu? É preciso que esses truques sejam desmascarados. É preciso que seja explícito como que a mídia faz para criar essa para gerar um trauma específico em você e moldar o seu comportamento, fazer você aceitar um script, fazer você aceitar o que você não é. Que você é o que você não é. Esses truques têm que ser expostos para a pessoa se livrar deles. E é o que ele está fazendo com Cat O'Brien aqui. Nenhuma observação. A Kelly O'Brien também é programada. Nenhuma expressão de emoção por parte de Cat seria permitida durante o processo de recuperação de memória e registro no diário. Eu nunca perguntei a ela como isso faz você se sentir. Isso é tão importante quanto a questão de segurança para a rápida recuperação de memórias. Fornecia a Cat comida, vitaminas, água e sono adequados para restaurar sua saúde física debilitada. Interessante você manter, ela vai falar isso ao longo da biografia dela, mas interessante, uma técnica de controle para facilitar o controle mental, para a mente não se defender do controle, não resistir a isso, você deixa o corpo fraco, com baixa nutrição, privação de água e privação de sono e trabalho exaustivo ao extremo. Isso mantém a mente num estado extremamente sugestivo. Entendeu? Mais fácil de obedecer. Ensinei Cat a visualizar suas memórias em uma tela de filme mental, em vez de revivê-los através do mecanismo de realidade virtual da mente. Ou seja, em vez de você imaginar, se lembrar de você mesmo passando pela situação, você imagina em terceira pessoa, como alguém que está assistindo, passando pela situação. Entendeu? Como um filme. Eu instruí Cat sobre como entrar em transe e controlar a profundidade de seu estado de transe por meio de uma técnica de auto-hipnose. Alguns consideram meditação. Isso aqui é bem interessante, bem importante. Inclusive eu já fiz isso uma vez. Eu consegui fazer isso comigo mesmo 2 vezes. Entendeu? Isso, mas superficialmente só. Isso foi posto. Você provavelmente já fez isso também, talvez um pouco antes de você acordar
Você estava num estado meio dormindo, meio acordado. Isso é um estado de transe, um estado de hipnose. Você está consciente, mas você está consciente num nível mais baixo de consciência. Não sei se faz sentido. Isso foi posto em prática para evitar possível contaminação ou confusão de suas memórias, o que poderia ter acontecido se eu tivesse usado uma técnica de indução hipnótica conhecida como imaginação guiada. Provavelmente foi isso que eu passei as 2 vezes. Cat, eu tenho um vídeo aqui falando sobre hipnose, e esse vídeo está falando o certo sobre hipnose. Eu demorei bastante pensando e quebrando minha cabeça para entender o que era isso aí. Cat não tinha permissão para ler livros, jornais ou revistas. Por quê? Porque assistir TV ou discutir com Kelly qualquer coisa que ela se lembrasse. Por quê? Porque livros, jornais e revistas têm gatilhos de programação. Eles ativam e desativam esses programados através desses meios. Cat tinha experimentado uma vida inteira de controle de informação e, portanto, tinha contaminação mínima de memória para classificar. Essa regra também foi entendida e respeitada por Kelly, cujas memórias estavam começando a emergir. Kelly também foi programada. Todos os padrões de comportamento e hábitos sociais exibidos por Cat foram reexaminados por meio de discussão lógica entre nós. Todos os padrões de comportamento pré-estabelecidos, incluindo rotinas diárias, foram reprogramados ou interrompidos completamente. Esses padrões geralmente reforçam a dissociação, reforçam o controle mental. Exigi que ela usasse um relógio de pulso 24 horas por dia para me alertar sobre qualquer tempo perdido. Isso aqui é uma coisa que os escravos monarch eles enfrentam bastante, inclusive nas músicas tem bastante referência nisso. Você tem perdas de horário, por exemplo, agora é meio-dia. Daqui a pouco você olha no relógio 4 horas da tarde. Você perdeu 4 horas e você não faz ideia de como você perdeu isso ou o que você estava fazendo nesse tempo anterior. A verdade é que era um outro pedaço dissociado seu que estava tomando esse tempo anterior. Entendeu? Isso aí foi dito pela Serena Williams, foi dito pelo Tiger Woods, vários desses super artistas, esportistas, dizendo que passam por isso, perdas de horário. Entendeu? Perdas de horário quer dizer que você está dissociado. Era um outro eu, entre aspas, que estava nesses horários, só que você não sabe disso. Então, ele quer que Cat avise sobre perdas de horário, ou seja, era 1 hora agora há pouco, agora são 4. Ele quer que ela avise ele sobre isso, se isso acontecer. Perder tempo sem trauma é uma forte indicação de que a mudança de personalidade está ocorrendo. Enquanto ser capaz de contabilizar o tempo é um indicador de que a recuperação está ocorrendo, ou seja, você não está dissociado. As memórias de Cat estavam recuperando. As memórias que Cat estava recuperando eram horríveis. Além de qualquer coisa que eu já tinha ouvido alguém falar. E ela vai falar de algumas coisinhas, né? Eu sempre me perguntava se eu tinha me apaixonado por Cat, como resultado do meu desenvolvimento da doença psicológica conhecida como Síndrome de Estocolmo. Esses pensamentos nunca me incomodaram, pois eu sabia que tinha aprendido a amar Cat. Eu tinha ouvido horror suficiente de Cat e Kelly para saber que eu estava sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático. Amigo, se você sofre de ouvir falar disso, imagina de ver isso. E imagina de passar por isso. Daí você tem uma ideia do que essas pessoas passam. De o qual longe é possível levar a traumatização humana. Você não tem ideia. E eu também não. E nem quero ter. Mas o certo seria a gente ter ideia disso, porque isso acontece. E isso afeta todo mundo, inclusive a gente. O cara tá tendo estresse pós-traumático de ouvir a história delas, de ouvir o que aconteceu com elas. Imagina de ver. Os sintomas desse transtorno passaram despercebidos por Cat e Kelly, porque elas também tinham estresse pós-traumático e tinham tido isso por toda a vida. Minha própria saúde começou a se deteriorar rapidamente. Meu peso corporal recuperado começou a derreter novamente. Eu não vou dizer que eu passei por isso, mas eu passei por uma coisa parecida quando eu comecei a ler essa biografia dela. Há uns 5 anos atrás. Inclusive até parei de ler, porque eu estava começando a ficar mal. E você vai ficar também. Eu estava sentindo uma dor no estômago incrível. Vômitos, não, também não chegou nisso, no meu caso.
Eu estava literalmente vivendo com um medicamento patenteado, conhecido por quem sofre de úlcera como Maalox. Um telefonema seguro para um amigo médico nos 40 estados mais baixos produziu o nome de um especialista local em medicina interna, em que eu poderia confiar, que eu podia confiar. Ciente da minha situação, meu amigo médico marcou uma consulta em meu nome para que esse médico preparasse certos exames no consultório. Um dos exames, usando um tubo estomacal de fibra ótica, mostrou que, como resultado de um parasita transmitido pela água, havia buracos nas paredes do meu estômago. Cê é louco. Como se não fosse o suficiente. Ele recomendou uma cirurgia de emergência. Eu respondi, negativo. Quanto tempo mais posso viver com isso antes da cirurgia? Caramba, cara, o cara tá machão, hein? O Felipe tá machão, mano, gostei. Ele disse, depende de quão bem você consegue seguir minhas instruções. Eu disse, sem problema. Poucos dias depois de me alimentar por via intravenosa e tomando os medicamentos prescritos, comecei a me recuperar. Foi durante esse período de recuperação que comecei minha busca por respostas por telefone para acelerar o processo de recuperação de Cat. Novamente, meus antigos associados, bem relacionados, me disseram que eu sabia de tudo. Eu não estava convencido. Ou seja, cara, esse negócio de controle mental aí, você já tá sabendo das coisas, mano. Você sabe de tudo. Ele falou, sei de tudo? Ok. No entanto, minha persistência logo valeu a pena. Aí ele encheu o saco, pois um telefonema em particular resultou em meu impressionante golpe de sorte proverbial. Os livros médicos sobre pesquisas experimentais clandestinas para tratamento de transtorno dissociativo misteriosamente apareceram em espera para mim no Eagle Ramal, do Rio de Biblioteca Pública de Akron, ou seja, esses conhecimentos sobre programação e desprogramação, eles estão escritos em livros em algum lugar, entendeu? Eles só não são permitidos que você veja. Fui secretamente alertado para buscá-los em um certo dia em um horário exato, ou seja, também não é qualquer um que pode pegar. São livros que são do sistema. Os segredos a respeito de controle mental, eles são todos guardados por gente de dentro. E você tem que conhecer alguém de dentro que não concorda com isso, que possam arrumar um jeito de entregar um desses pra você. Entendeu? Quando eu estava saindo da biblioteca, uma mulher de meia idade com uma sacola de compras nos braços se aproximou de mim. Ela perguntou se a biblioteca estava aberta. Achei isso estranho, pois eu estava saindo pela entrada aberta da biblioteca. Mas, curiosamente, durou pouco quando ela perguntou, você leu algum livro bom do Dr. Milton Erickson ultimamente? Eu respondi não, mas estou verificando um do psiquiatra Dr. Williams Kroger, intitulado Hipnose Clínica Experimental. Ela disse, sim. Ela disse, eu sou uma verdadeira fã do Dr. Kroger, e ele é um verdadeiro fã de Doutora Erickson, que você sabe que é considerada do Dr. Erickson, que você sabe que é considerado o pai da psica de controle mental subliminar. Teoria. Ela começou a se afastar e se virou, sorriu e disse, aproveite seus livros e use o livro, Mark. Ou seja, a mulher conhecia ele. Presumi que ela estava se dirigindo a mim pelo nome, enquanto se referia ao livro em si. Também concluí desse comentário que ela era obviamente a pessoa responsável por entregar os livros na biblioteca. Logo descobri que ela estava se referindo a um marcador de livro colocado dentro de um dos livros que me fornecia, um veículo de comunicação desesperadamente necessário. Ou seja, ela está falando em código com ele. Ela falou em código com ele. Registrado no marcador de livro, abre aspas. Havia um número gratuito, 800, hashtag. Que é... Bom, com hora e data para usá-lo. Usei esse 800 hashtag, que é a marcação do livro, e muitos outros semelhantes me forneceram um veículo de comunicação para acessar secretamente o metrô dos fantasmas, espiões, para obter informações. Não entendi direito não, mas parece que essa mulher aí tinha contatos com gente grande
E passou para ele num livro sobre hipnoterapia, passou para ele um contato aí na cidade com gente do sistema. Por mais 2 anos, esse método me forneceu orientação telefônica por meio de um labirinto de trabalho mental com Cat, ou seja, é um contato que ele teve, não sei se pessoalmente ou por telefone, acho que pessoalmente, em algum lugar na cidade que começou a passar por informações de como desprogramar a Cat. Ou seja, gente, tem muita gente que está no meio do sistema que não concorda com as coisas. Só que essas pessoas não têm coragem para fazer o que o Mark fez. Então elas ficam nas sombras ali, ajudando, passando informações, às vezes, quando possível, jogando as coisas do ventilador. Só que, é claro, o gado nunca vê nada. Quando liguei para o número 800 do marcador, fui atendido por uma voz eletrônica que disse, em parte, por favor, digite seu número de funcionário agora. Obedeci usando uma série de números que me foram atribuídos anteriormente por alguém que deve permanecer anônimo porque não sei sua identidade. O próximo som que eu ouvi foi o de um telefone tocando. Após exatamente 8 toques, minha ligação foi atendida por alguém que eu não conhecia. Ele perguntou, qual o problema? Eu me senti como um vendedor de aspirador de pó, com o pé na porta, fazendo uma apresentação de vendas enlatada. Comecei a enfatizar nervosamente minha necessidade desesperada de um regime de terapia mais rígido para Cat. A voz perguntou, você lê os livros? Sim, eu respondi. Mas muitos nos termos clínicos eram estranhos para mim. Ou seja, ele não é médico, então não entendeu tanto assim. A voz então me instruiu a voltar para a biblioteca e pegar um livro de referência psicológica sobre definições de termos. Então interrompi sua instrução para perguntar se eu poderia falar com alguém que pudesse fazer esse processo de desprogramação ir mais rápido. Ele disse, ou seja, gente, a galera ali tá sabendo do que tá rolando. Esse negócio de programação e controle mental, isso é uma coisa que é oculta só para os idiotas da gente debaixo da pirâmide. Quem tá acima da pirâmide, diretoria de empresa, gente grande, entendeu? Agências, militares, etc., políticos de alto escalão, eles estão sabendo dessa coisa. Controle mental é uma coisa que acontece já há 50. Acontece já há 70 anos. 70 anos isso acontece que nem água. E você não sabe que existe. Só você que não sabe, porque nos degraus de cima todo mundo sabe. É normal, eles falam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Programar alguém e usar códigos para controlar as pessoas, para ativar as pessoas, isso aí pra eles é comum, é corriqueiro. Só não é corriqueiro pra nós. Ele disse, bem, há apenas 2 desprogramadores neste país. Um em Boston, Massachusetts, e outro em Phoenix, Arizona. E nenhum deles poderia ser de muita ajuda ou ser confiável com o tipo de informação que você está recebendo de Cat. Ele hesitou, então disse, você vai precisar de uma referência que eu não posso fornecer, mas você sabe como fazer isso. Perguntei, uma indicação para quê? Ter a oportunidade de falar com um médico que sabe sobre isso e pode ser de algum valor. Ok. Quem é o médico? Corey Raymond, de Salt Lake City, Utah. Nossa, disse eu. Essa é a sede Mormon e essa foi a última base de trauma religioso para Cat. Ou seja, esse desprogramador, ele era um programador. A maioria dos desprogramadores eram programadores. E esse desprogramador, ele está em Utah, na base Mormon, onde Cat O'Brien recebeu a última dose de programming dela. Com base nas escrituras. E o cara disse, sim, a voz continuou, mas você pode confiar neste médico, se for cuidadoso e não der muita informação sobre si mesmo. Ou seja, o médico não pode saber quem é ele. Tem que achar que ele é de uma seita e não que ele é um cara que está contra a CIA. Ele é paranoico como todos os outros, que sabemos sobre parece que sabem sobre as atrocidades de controle mental, mas ele pode ser de alguma ajuda, ou seja, o cara é meio paranoico. Não, cara, no meio disso aqui, não tem como você não ser paranoico. Você vai confiar em quem? Você sabe que os caras estão em todos os níveis da infraestrutura social. Você vai confiar em quem? Mas nem no morador de rua você pode confiar, você desconfia. Todo mundo fica paranoico enfiado nisso aqui. O cara é um desprogramador. E o cara confia em quem? Ninguém. Entre eles ali, cara, eles também não se confiam em ninguém, não. É um querendo puxar o tapete do outro, um querendo ferrar o outro.
Eles não confiam em ninguém. Então tá aí. Então, cuidado aí pro cara não pensar que você é um agente da CIA. Cuidado aí pro cara não pensar que você é um inimigo dele. Fala com ele aí e seja de grande ajuda. Fique alerta, todo mundo está observando esse cara. Então qualquer coisa que você disser, os bandidos saberão. Muito obrigado, respondi. Ou seja, esses programadores, eles não fazem o que querem. Todo mundo que possui os segredos sobre controle mental, sobre programação, dissociação, todas essas pessoas, elas ficam sob forte vigilância do sistema de cima. Agências de segurança, agências de inteligência, forte vigilância. Por quê? Essa informação não pode vazar. Não pode sair. Não pode. Então, todo mundo que tem conhecimentos a respeito de programação, a respeito de dissociação, fica sob vigilância eterna do sistema. Pesada. Não faz o que quer. Nunca, jamais. Claro, esse segredo tem que ser mantido a 7 chaves. Isso é a arma final. Essa é a arma derradeira do sistema contra a humanidade. Derradeira. Essa não pode ser descoberta. Em algum lugar no processo de encontrar uma referência profissionalmente familiarizada com o Dr. Raymond, telefonei para o especialista em transtornos dissociativos, Dr. Bennett Brown, um psiquiatra conhecido e publicado em Chicago, Illinois. Soube pela nossa conversa que ele tinha uma unidade hospitalar inteira dedicada à terapia para pessoas como Cat e Kelly. Fiquei pensando na época por que seu nome não havia sido fornecido a mim anteriormente para uma consulta, como resultado desse breve encontro telefônico. Soube que o Dr. Brown tinha vários pacientes em uma longa lista de espera por uma cama nesta unidade. O médico então me forneceu o nome e o número de telefone de uma amiga em quem ele confidenciou. O médico, ou seja, ele foi lá falar com o Dr. Brown, que não tinha vaga na clínica dele. Há muitas e muitas pessoas, cara, programadas, que estão buscando ser desprogramadas. O médico então me forneceu, ele falou, não posso te ajudar, mas eu vou te dar um número aqui e vai atrás dela. E o número de telefone de uma amiga, entre aspas, em que ele confidenciou. A repórter investigativa sênior da People Magazine, Sylvia Tamarkin. Tô ficando cansado já. Contatar essa repórter da revista People, Time, Life, seria meu maior erro de julgamento na busca por informações úteis. Logo, eu aprenderia que ela era indiretamente responsável por quase me custar a vida e indiretamente custou a de Kelly, sua chance de terapia especializada. O que é outro livro em si, ou seja, essa jornalista é do sistema. Sistema, não governo, não polícia, sistema CIA, sistema agência de inteligência, sistema famílias que controlam, que dominam as técnicas de controle mental. Eu sabia disso, eu não tinha pensado nisso aqui, mas eu estava achando estranho, porque a Kelly O'Brien não foi resgatada segundo a Cat O'Brien. Então, essa Kelly O'Brien ficou com o sistema, foi pega pelo sistema, de novo, infelizmente. Graças a essa jornalista aí. Quando falei com Sylvia pela primeira vez, a jornalista da People Magazine, ela deixou cair nomes importantes como um bordo deixa cair folhas após uma geada. Gravei em áudio praticamente todas as conversas com essa fonte, aparentemente bem informada. Então, e nos anos seguintes, Sylvia primeiro me forneceu o nome e o número de telefone do desprogramador, que não é desprogramador provavelmente, de Boston, um ex-programador Moni chamado Steven Hassen. Em seguida, ela forneceu o nome e o número do telefone para entrar em contato com John Jolly West em Oklahoma, provavelmente. Relutantemente, ela me deu a referência de que eu precisava para me comunicar com o Dr. Corey Raymond. O contato posterior foi o único, brevemente útil, com quem eu falaria. Tá, eu tô cansando aqui de ler isso aqui, eu vou parar e depois eu volto. Tô na página 24. Só tem mais 200 páginas pra gente ler.